A razão das idades de duas pessoas é 2/3. Achar estas idades sabendo que a soma é igual a 35. Então, duas idades que a gente não sabe, a gente vai chamar de x e y. Né? X sobre y é igual a 2/3. A soma dessas duas idades, x mais y, é igual a 35. Ele quer saber quais são essas duas idades. Então, a gente vai ter que transformar, né? Colocar uma idade em função da outra nessa primeira relação, nessa razão aqui, e depois jogar na equação de baixo. Então, aqui a gente tem que 3x é igual a 2y. Esse 3 aqui vai passar multiplicando o x e o 2 multiplica o y. Aí vai estar essa igualdade aqui. Colocando x em função de y, vou ter que x é igual a 2y sobre 3. Então, essa relação aqui, a gente vai substituir aqui embaixo. X será igual a 2y mais 3. Então, aqui, 2y sobre 3 mais y é igual a 35. Agora, a gente vai encontrar o valor de y, né? Já que agora eu tenho uma variável apenas. Então, vou ter 2y mais 3y igual a 105. Eu achei esse resultado multiplicando o 3 vezes o y e depois multiplicando o 3 vezes 35. Então, aqui eu vou ter 5y igual a 105. O valor de y é 105 sobre 5 e esse resultado é 21. Então, o valor de y é 21. A soma de y com x tem que ser 35. Se um valor é 21, o valor de x será 35 menos 21, que é igual a 14. Então, tem os dois números, 14 e 21. A idade da pessoa mais velha, né? 21 anos e a da outra 14. Se você quiser conferir, você coloca a idade de x sobre a idade de y, vai ser igual a... É uma razão, né, que obedece 2/3. Então, o valor de cima vai ser 2 e o de baixo vai ser 3 quando você dividir pelo número 7. Tá? Seguindo aqui na mesma intenção, no mesmo assunto, a gente tem essa questão aqui da UFMS, onde diz que em um certo hospital, certo dia, foram atendidos 24 pacientes pelo clínico geral e X pacientes foram atendidos pelo residente de odontologia. A razão, melhor dizendo, entre o número total de pacientes atendidos no hospital pelo total atendido apenas pelo residente de odontologia é 8/5. A pergunta é a diferença do número de pacientes atendidos pelo residente e o número de pacientes atendidos pelo clínico geral. Então, aqui eu tenho uma série de informações, né? Eu tenho o clínico, ele atendeu 24 pacientes. O odonto, o residente de odonto, ele atendeu X. A gente não sabe qual é a quantidade de pacientes que o residente de odonto atendeu. O total de pacientes vai ser 24 mais X. Esse é o total de pacientes de odonto e de clínico geral. 24 mais X. E essa relação, a relação do número total de pacientes pelo paciente de odonto é igual a 8/5. Então, pelo texto, eu tenho essa relação. Substituindo aqui, né, o total por 24 mais X sobre o de odonto, isso aqui vai ser... Eu vou achar essa relação aqui. 24 mais X sobre X é igual a 8/5. Então, a gente vai ter que encontrar o valor de X nessa relação. Passando o 5 que está dividido multiplicando e o X que está dividido multiplicando. Então, eu vou ter 5 vezes 24 mais X igual a 8 vezes X. 24 vezes 5 aqui vai dar 120. 5 vezes X, 5x. Isso é igual a 8x. Aqui eu vou passar o 5 para o segundo membro, né? Ou vice-versa, né?
eu vou ter aqui 8x menos 5x igual a 120. 3x é igual a 120. O valor de x é 120 sobre 3, que é igual a 40. Então, a quantidade de pacientes atendidos pelo residente de odonto, agora a gente sabe que é 40. 40 é a quantidade de pacientes atendidos pelo residente de odonto. Então, aqui você vai colocar 40. Então, o número total vai ser 24 mais 40, que vai dar 64, é o total. Mas a pergunta é, qual é a diferença, né? A diferença entre o atendente de clínico, paciente de clínico, com o paciente de odonto. É só subtrair 40 de 24 e você vai achar o gabarito, a alternativa letra B. Questão aí que trouxe a matemática básica para a gente responder. Essa aí foi a dica de hoje, a gente volta numa próxima.